A ficção nos dá empatia. Ela nos coloca na mente de outras pessoas. Nos dá a capacidade de ver o mundo através de seus olhos. A ficção é uma mentira que nos diz verdades, repetidas vezes. Eu sou a Bárbara, para quem não me conhece, esse é o canal Megera. Bom, gente, hoje eu vou falar de Fahrenheit 451. Esse livro incrível que eu li no ano passado. Eu acho que eu já falei no vídeo anterior, né, do Sol é para Todos, que eu tava lendo os clássicos no ano passado. Na verdade, eu continuo lendo. Eu achei que ia ser só mais um clássico. Eu comecei a ler e falei, esse livro nem vai ser tão bom assim. Mas quando eu comecei a ler, o nosso senhor Ray, né, o dono desse livro, o autor desse livro, é um cara velho. Eu acho que esse livro foi feito em 1553. Acabei de ver a data aqui. Mais ou menos ali. E eu falei, vai ser um clássico bem... tipo Jane Austen, bem difícil de se entender. Mas quando você começa a ler, você vai ver que não é nada disso. É um livro bem contemporâneo, é um livro que vai falar do futuro, vai falar como se a gente estivesse vivendo nos dias de hoje. Bom, o que consiste a história, basicamente? A história, ela começa com um bombeiro, que no caso não é um bombeiro normal que a gente conhece, mas existe uma época, como se fosse há muitos anos depois, né? Por exemplo, hoje, suponhamos assim, ele escreveu como se fosse o hoje nosso. E os bombeiros, eles não mais apagam incêndio, eles colocam fogo em livros. Esse é o trabalho deles. Os bombeiros, eles não têm mais água, eles têm querosene, eles trabalham com querosene. Olha que loucura, né? Imagina um cara pensar nisso para escrever um livro desse. Pra mim já é doença, já é loucura da mente dele já. Ele começa a escrever a história desse bombeiro. Se não me falha a memória, ou se eu sei pronunciar certo, é Montaigne, o nome do bombeiro. E o bombeiro, ele é um cara que ele sai todo dia pra trabalhar, vai lá no posto de bombeiro, né? E aí vai contando um pouquinho da história dele, do dia a dia dele, da esposa dele e tudo mais. E o ápice do livro já é bem no começo, quando ele rouba um livro, né? Quando ele surrupia, então, aí um dos livros lá, que ele foi queimar, que era pra ele ter queimado. E aí ele começa a ter um pouquinho de medo, porque ele tá com o livro lá, ele tá com o livro na casa dele, ele não pode estar com aquele livro lá. E em contraposto disso, a esposa dele tá assistindo televisão. Então ela não trabalha, ela só assiste um show, né, que tem na televisão deles lá. É como se o governo fosse um governo autoritário, né? Então se passa num país onde o governo é autoritário. E aí ele começa, o governo proíbe os livros, proíbe você ler livros, proíbe você escrever livros, proíbe qualquer tipo de leitura, qualquer tipo de escrita. Então tudo que você é ensinado através de televisão. Então são telas que vão ensinando. E ela tem 3 telas na casa dela, né? Então quanto mais tela você tem, mais rico você é, ou mais de classe média, ou mais apropriado você é, digamos assim. E ela tá assistindo essas 3 TVs, toda vez que ele chega, ela tá lá com a família dela, que ela chama de família, o livro todo. E ele roubou esse livro, e aí no meio do livro ele vai falar, no meio da história, né? Ele vai ficar doente, vai falar pro chefe dele, né, que ele tá doente, o chefe dele vai visitar ele, e o chefe dele já começa aí a ter pistas de que ele está guardando livros. E aí que começa todo o rebuliço da história, né? E aí que o chefe, né, o chefe de bombeiros, o cara que manda em tudo lá, começa a investigar esse cara. E aí a gente tem um aparelho, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que é um aparelhinho, assim, muito louco. O aparelho, ele detecta os livros numa casa. E aí ele chega lá e pega esse livro e queima esse livro. E em um determinado momento no livro, o pensamento do personagem, né? O personagem, ele olha pra ele mesmo e ele fala assim, em algum momento, a gente vai parar de queimar livros e vamos queimar pessoas. E é aí que começa todo o ápice disso, e ele começa a se revoltar contra isso. E esse bichinho, né, que na verdade é um robô, é como se fosse um androide aí, tem um olfato aguçado pra cheirar e pra pegar pessoas que estão com livros. Então ele tem uma memória ali, e ele começa a vigiar esse bombeiro que seria o amigo dele, digamos assim, que era o cara que comandava, o bombeiro é que comandava ele. Começa a aguçar ele. E aí chega um determinado momento, né, na história lá, que 3 amigas da mulher dele está em casa e ele começa a mostrar esses livros para essas mulheres. Na verdade, ele surrupiava vários livros. Toda vez que ele ia fazer uma ocorrência, ele surrupiava um livro. E ele começa a parar de ter medo. Ele começa a entender que ele precisa ser libertado daquilo, que ele precisa começar a transformar
a sua leitura ali e transformar as pessoas através da leitura. Essa é uma das partes mais impactantes, né? Porque ele tem medo, sim. Ele tem medo pela esposa dele, ele tem medo por ele. E ele começa a se lembrar de coisas que ele não lembrava. Por exemplo, como ele conheceu a esposa dele. Ele tem alguns surtos, assim, e ele olha para a esposa dele e fala assim, como que a gente se conheceu? E ela mesmo não lembra, porque a cabeça dela está tão cheia de coisas inúteis, de coisas que não podem mexer na mente dela, não pode mexer no cérebro dela. Isso é algo bem físico mesmo, que é contado no livro, que ela não se lembra. Ela não se lembra de como ela conheceu ele. Ela não se lembra de como é amar ele. E ele não ama ela. Então é algo bem focado assim no livro, em como aquilo tudo, todo aquele governo e toda aquela informação que eles não tinham, que eles não podiam ter, transformava a mente deles, a ponto de bloquear pensamentos, a ponto de bloquear memórias. E aí ele começa a se revoltar no meio desse livro, né? E ele começa a querer converter essas mulheres. Só que essas mulheres, elas estão tão enraizadas dentro dessa cultura e dentro desse autoritarismo que existe dentro desse país, que elas denunciam esse cara, né, esse bombeiro. E aí ele tem que começar uma fuga, né? E a gente acha, nossa, eu sempre acho que vai acontecer tudo de bom, tudo de melhor no livro, no final, mas não é o que acontece, né? Ele começa a fugir, começa uma revolução e ele se adentra ali num grupo de desertores, então. E aí os caras, eles não têm livros, olha que loucura, os caras, eles não têm livros, eram antigos professores, antigos escritores, antigos artistas, né, que são nesse grupo. Isso é um grupo que anda pelos trilhos dos trens, e eles não têm, assim, essa organização, digamos assim, com livros. Então, cada um deles tem um livro. Então, eles chamam a pessoa pelo nome do livro. Você é o Eclesiastes, que era um livro da Bíblia, que o cara decorou. Você é tal autor, você é tal livro, você é isso, você é aquilo. Porque cada um sabia uma parte de um livro. Cada um tinha pedaços de um livro. E aí, eles conversavam entre si. E dentro disso eles começavam a aprender e a ensinar os seus filhos, a ensinar os menores que estavam nesse grupo de desertores. Eu vou ler um pedacinho do livro, que eu acho que foi uma das partes que mais me marcou nesse livro, quando ele vai falar do governo. E na verdade isso remeteu muito pra mim, assim, uma coisa contemporânea, né? Algo que a gente vê nos dias de hoje, porque a gente consegue entender que o governo, as pessoas que estão no poder, elas tendem a não incentivar a cultura, a não incentivar a leitura e incentivar simplesmente ou sempre, né? O uso de telas, o uso de celular, o uso de computadores, o uso de televisão, o uso de todas essas coisas. E nos dá informações, ou meia-verdade, digamos assim. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas há algum tempo atrás, eu me lembro de surgir aí um boato, não lembro exatamente o que era, mas eu lembro que surgiu um boato de que iriam se tirar da escola sociologia e filosofia. Eu nem sei se isso é correto ou se tiraram mesmo ou não, mas imagine só se a gente não tivesse essas matérias na escola. Se a gente só tivesse o básico, só matemática, geografia, né? Como que seria isso? Como que os nossos alunos iriam pensar? Na verdade, hoje a gente já não tem esse pensamento. Então eu vou ler, para não falar muito, né, também. No outro vídeo eu falei um pouquinho demais. Os editores que editaram falaram, nossa, você falou muito. Mas eu vou ler aqui só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Se o governo é ineficiente, despótico e ávido por impostos, melhor que ele seja tudo isso do que as pessoas se preocuparem com isso. Paz, Montaigne. Promova concursos que invençam as pessoas que se lembrarem das letras de canções mais populares, ou dos nomes das capitais dos estados, ou de quanto foi a safra do milho do ano anterior. Enche as pessoas com dados incombustíveis, entupa-as com fatos, que elas sintam-se empazinadas, mas absolutamente brilhantes. Quantas informações! Assim, elas imaginarão que estão pensando, terão uma sensação de movimento, sem sair do lugar, e ficarão felizes, porque fatos dessa ordem não mudam. Não as coloquem em terreno movediço, como filosofia ou sociologia, com que se comparar suas experiências. Aí reside a melancolia. Ele vai falar, na verdade quem fala isso é o chefe dele pra ele. Quando ele tá falando isso, ele tá meio que num sarcasmo, mas ele sabe que isso é real. Que quando você tira as pessoas das informações que elas têm e das informações que nunca vão mudar, da matemática, da engenharia, como diz lá, né?
aquele filme de Os Poetas Mortos, da engenharia, da medicina, que são coisas importantes. Mas quando você tira essas pessoas disso e traz essas pessoas para a literatura, para a ficção, e coloca essas pessoas, como a gente leu aqui no começo, pele de outras pessoas, aí sim ela começa a se movimentar, a mente dela começa a se movimentar e a transformar isso. É isso. No final, ele simplesmente vai fugir e começa uma guerra lá. E aí eles tentam matar a sua esposa e queimar a sua casa. E no final eles estão matando pessoas, realmente. E não só livros. Eles estão queimando pessoas. E eu acho que esse que é o ponto-chave do livro, né? A gente parar de ter uma cultura, parar de se importar com o outro, a ponto de poder matar essa pessoa a sangue frio. Espero que vocês tenham gostado. Esse livro é muito bom. E é um livro que não é muito caro, se você quiser comprar. Eu deixei o link aqui embaixo. Na descrição tem o link para vocês fazerem a compra aí, se vocês quiserem, no meu link para me ajudar, do livro, tá? E do Kindle também, que eu falei no vídeo passado, é um ótimo aparelho aí para se usar. Eu gosto muito do livro físico, mas também eu uso muito o Kindle. Muito, 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 muito. E é algo, assim, de muito fácil acesso e não é caro. Dá para você baixar vários livros aí e usar esses livros no seu dia a dia, andando, né? Que leitor gosta de ler em qualquer lugar. Mas comprem, leiam. Esse livro é muito bom e vai mudar a mente de vocês e mudar a forma que vocês veem também o mundo. Que vocês veem aí os governos e como esses governos têm sido autoritários aí, mesmo às vezes falando que é um governo democrático. Até mesmo no nosso país. Gente, é isso. Tchau. Vejo vocês na semana que vem, que eu vou voltar com mais livros. Se inscreva no nosso canal, curta, comente, siga-nos no Instagram.